Mal, vingativo e maquiavélico. Sou o pior exemplo, mas sempre me querem perto. Maquiavélico. O significado em senso comum se relaciona a uma pessoa com astúcia, duplicidade e de má fé. O que vem na mente de muitas pessoas quando a expressão é utilizada são os vilões de ficção ou até mesmo as pessoas de seu ciclo social com comportamento maldoso e sem escrúpulos. E tudo isso por causa de um cara. Niccolò Bernardo de Machiavelli, mais conhecido como Nicolau Maquiavel, foi um filósofo, historiador, poeta, diplomata, sapateiro, engraxate, vendedor de churros. Esse é outro cara. Que foi que você disse? É que me escapuliu. Voltando. Poeta, diplomata e músico italiano que se formou na Universidade de Florença. Ele atuou como uma espécime de diplomata de sua cidade. Foi a diversas cortes estabelecer tratados, alianças e relatórios, conhecendo o contexto de cada país. Como ótimo observador e enxergando defeitos e qualidades nas artes de governar, preso e torturado sob a acusação de ser conspiração, Maquiavel viveu em reclusão, o que trouxe à sua mente um agudo senso de realismo, uma obsessão pela garantia e estabilidade dos estados. Quando estava preso, Maquiavel escreveu seu livro mais famoso para Lourenço de Medici, O Príncipe, de 1532. É estranho pensar que um livro do século XVI seja tão atual. É um clichê dizer isso de O Príncipe, mas não deixa de ser a verdade. A maioria das edições de O Príncipe em português vem junto com a carta que Maquiavel escreveu para Medici junto ao livro. Em resumo, a carta diz: eu poderia estar roubando, poderia estar matando, mas aqui estou eu, humildemente te dando este livro. E diz a Medici que, ao contrário do que a maioria das pessoas busca fazer, que é dar cavalos ou coisas mais caras para os príncipes, ele escolheu escrever tudo o que sabia sobre os governos e dar todo esse conhecimento de presente. E vistas as experiências que ele teve anteriormente com a política, não é pouco conhecimento não. Há diversos paralelos que podem ser traçados entre o governo dos principados, o governo de repúblicas e até a administração de empresas. Aqui vamos focar nesse último. Vamos falar do príncipe. Em um trecho de O Príncipe, Maquiavel nos diz que defende de forma veemente que uma maneira de se conseguir sucesso é seguindo os passos de grandes pessoas que já conseguiram esse sucesso no passado. Ele cita, entre muitos exemplos específicos ao decorrer de outras passagens no livro, Alexandre o Grande e até mesmo a figura bíblica de Moisés. Essa ideia é ligada diretamente à administração, porque os métodos administrativos seguem essa fórmula: imitar comportamentos que deram certo e deixar de lado os que deram errado. Avançando os homens sempre por caminhos batidos por outros e procedendo em suas ações por imitação, mas sem poder seguir a risca trilha de outrem, nem alcançar a virtude daquele que se imita. Um homem prudente deve tomar sempre sua via trilhada por homens ilustres, que foram exemplos excelentíssimos a serem imitados, e não sendo possivelmente ombrar-lhes a virtude, que ao menos se deixe algum vislumbre dela, e que se faça como os arqueiros sensatos, os quais, diante de um alvo demasiado distante e conhecendo até onde vai a potência de seu arco, alçam a mira muito mais alta do que o ponto de destino, não para alcançar com suas flechas tanta altura, mas para poderem, com o auxílio de tão alta mira, atingir sua meta. Os administradores fazem isso desde os primeiros estudos administrativos, tendo alicerce na filosofia, se apoiando em grandes ideias como a de Taylor, Maio, Ford, Platão e até o próprio Maquiavel. As teorias mais atuais buscam seguir os trilhos das antigas, abandonando as partes que hoje não funcionam e tentando aprimorar as partes que funcionam. Outro paralelo que podemos fazer da obra de Maquiavel com a administração de empresas é que, tal como no próprio conceito PDCA, planejar, fazer, checar e agir, Maquiavel estabelece que o governo deve prevenir os acontecimentos ruins e corrigi-los antes que seja tarde demais. Nesses casos, os romanos fizeram o que todos os príncipes sábios deveriam fazer: não se concentrar apenas nos distúrbios presentes, mas também nos futuros. Maquiavel compara determinadas situações com a tuberculose, que a princípio é fácil de tratar e difícil de diagnosticar. Porém,
Com o passar do tempo, fica mais fácil de saber se a pessoa está com tuberculose, porém é mais difícil de curar. Uma maneira que ele sugere para ficar a par dos problemas em um principado é viver junto a seu povo, no mesmo país, no caso. Tal como nesse caso, o líder de uma organização deve estar a par de todas as situações, por menores que sejam. Se um pequeno deslize acontece, é como na fila de peças de dominó, uma derruba a outra até o final, como o filme Robôs, de 2005. No primeiro capítulo de O Príncipe, Maquiavel define a diferença entre o principiado hereditário e o novo, que a princípio é bastante óbvia. O hereditário passa de pai para filho, o novo é novo. Tomando por meio de arma, fortuna ou virtude, algumas fontes indicam que 95% das empresas não chegam à quarta geração da família, o que vai contra a ideia de Maquiavel, de que é bem mais fácil comandar um principiado que já é de uma família há muito tempo. Aí é que estipulamos a diferença clara entre uma empresa e um principiado. E deixamos claras as mudanças de proporção relacionadas a Maquiavel, como a administração de empresas. Afinal de contas, uma empresa hereditária age como nova, no sentido de sempre precisar se manter com armas que tem, no caso, o capital e o conhecimento administrativo. É interessante mencionar que Maquiavel nunca escreveu as palavras "os fins justificam os meios" em nenhum de seus livros. É claro, ele defende durante todo o livro essa ideia, mas nunca coloca em palavras sucintas esse pensamento. Com sua ideia de realismo amoral e com os pensamentos de que suas decisões da política estão acima da moral, Maquiavel é muito criticado pelo senso comum defender que o governante pode fazer tudo desde que chegue ao fim desejado. Isso é uma meia-verdade. O que ele defende de fato é que a política está muito acima da moral. Logo, muitas decisões são viáveis mesmo sendo cruéis e autoritárias. Segundo ele, às vezes é melhor mentir, quebrar promessas e até matar os inimigos se quiser manter o poder. Fazendo um paralelo com a administração de empresas, abre-se uma longa discussão sobre o administrador pode ou não ser autoritário. Aliás, autoritarismo aqui é uma discussão quase que principal do livro e divide muitas opiniões. Seu pensamento autoritário pode ser bastante relacionado às ideias de Frederick Taylor, autor da teoria científica da administração, que deve como resposta direta à teoria das relações humanas, de Elton Mayo, e indiretamente à gestão de recursos humanos. Quando mencionado ali atrás de divisões de opiniões, falo sobre algo bastante radical. Enquanto muitas outras pessoas consideram o cara um gênio, outros o veem apenas como um psicopata ensinando outros psicopatas a governarem. Fernando Henrique Cardoso, ex-presidente do Brasil que teve muitos casos de corrupção em seus 2 mandatos, faz parte do primeiro time. Em 2010, ele escreveu uma resenha do livro que foi parar no início de vários exemplares de O Príncipe colocados nas prateleiras pela Penguin Books. O FHC chega a comparar as ideias de Maquiavel com momentos de seu governo, que foi de 1995 até 2003, mas isso é assunto para outro momento. Listen, you little rat. Today man has too much power. The Roman Empire collapsed with the assassination of Caesar. And why? Because of too much power. Feudalism blew up with the French Revolution. And why? Because of too much power. And today the whole world will blow up. And why? Because of too much power. Há 3 espécimes de cérebro. Uns entendem por si próprio. Os outros discernem o que os primeiros entenderam. E os terceiros não entendem nem por si próprios, nem pelos outros. Os primeiros são excelentíssimos. Os segundos são excelentes. E os terceiros são totalmente inúteis. Essa fala de Maquiavel, além de dizer muito sobre a sociedade como um todo, diz muito sobre a seleção de pessoas em uma empresa. Tal como o príncipe deve estar cercado por ministros leais, competentes e confiáveis, é necessário para qualquer organização que hajam pessoas competentes que façam parte dos 2 primeiros tipos de cérebro, ser amado ou temido. Segundo Maquiavel, na postura de líder é importante ser amado e temido ao mesmo tempo.
No entanto, defende que é melhor ser temido do que amado. Explica que o amor é um sentimento volúvel e inconsistente, um sentimento fácil de acabar, já que as pessoas são naturalmente egoístas, podem frequentemente mudar sua lealdade. Já medo é um sentimento que não muda assim tão fácil. Enquanto há esse poder repressor, há medo, e enquanto há medo, menos pessoas se revoltam contra o poder. Isso se aplica à administração? A partir do nível intermediário, pode-se dizer que sim. Parece estranha a ideia de que um líder deve pôr medo nos funcionários. Mas mudanças devidas proporções, podemos trocar a palavra medo por respeito. Tendo significados essencialmente parecidos, ambos se seguram na ideia de que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Se é moral ou não, está aberta a discussão, mas que os atuais CEOs mais famosos do mundo são respeitados e temidos é inegável. Ter mão forte é uma característica essencial para o líder administrativo, seja lá qual o estilo de liderança ele siga. Como o próprio Maquiavel diz, o príncipe tem que ser forte como um leão e hábil como uma raposa. A raposa é perspicaz e consegue reconhecer as armadilhas. Ao passo que o leão é extremamente forte e ameaçador. Não é bom ser como um leão o tempo todo, agindo apenas com a força bruta, pois isso o levará ao risco de cair em uma armadilha. Também não se pode agir somente como uma raposa esperta. Você precisará da força de um leão para se manter em segurança. Porém, se confiar na própria bondade e senso de justiça, não durará muito tempo. Felizmente, as pessoas são ingênuas. Deixem-se levar pelas aparências. Portanto, como um líder, é preciso ter êxito, demonstrando ser honesto e gentil, enquanto quebra promessas e age cruelmente. Ainda segundo suas palavras, para conquistar um novo principado, o príncipe precisa de duas principais características: virtu, que no latim significa virtude, e fortuna, que significa fortuna. Virtude aqui não tem o sentido literário que imaginamos, de heróis virtuosos em caráter e espírito. Virtude aqui é o conhecimento e competência para mandar. E fortuna aqui não significa puramente dinheiro, mas a sorte e oportunidade. Na abertura de um negócio, é eminente a necessidade que se abra uma oportunidade. Haja sorte e que o administrador tenha a competência necessária para isso. Obra clássica da filosofia moderna e fundadora da ciência política, O Príncipe pode ser tanto um manual de tirania como um excelente trabalho para analisar relações de poder, entender um pouco melhor determinadas relações de poder e fazer comparações interessantes entre a gestão de recursos de empresas e os principados medievais. E é claro, sempre uma boa chance de entender como os de cima pensam.